brasileiros. Não dá para a gente achar que a gente deixou de ser brasileiro. Legal, o cara, pô, eu estou odiando os caras lá, mas entendeu? É verdade. Mas eu não quero deixar de vê-lo como brasileiro. Então essa ideia do homem e da mulher ser diferente, ou de Aécios e Dilma serem diferentes, não exclui o fato de sermos mulheres e homens humanos e Aécio e Dilma brasileiros, sabe? É uma coisa exclui a outra. Essa é a prática transdisciplinar que nós estamos precisando fazer. E até a própria convivência, né? De conseguir perceber que tu pode conviver, né, com diferente, sem dúvida, e aprender um pouco também. E outra coisa importante é que um dos dois vai ganhar essa eleição, eles não poderão governar só para aqueles que o elegeram, porque aí será, entendeu? Eles serão presidente do país. O senhor é o presidente? Opa, chegou o presidente do país. Como é que é? É política? Ecopolítica. Ecopolítica. Tem que ser uma política ecológica correta. Mas o senhor está demorando. Não, eu estava fazendo isso. Tá certo. Alguém tem que trabalhar nesse grupo? Não. Alguém tem que trabalhar nesse grupo? Não, mas Senta aqui, mestre. Então vamos, excelente então. Alguém está aqui. Ok, vamos para o terceiro e último. A paz só poderá ser construída com a construção do conceito de sustentabilidade a partir da prática moral, vida das famílias e ampliada e manada para a sociedade. paz só poderá ser construída com A construção de um conceito de sustentabilidade a partir da prática amorosa, vida das famílias ampliada ou emanada para a sociedade. Ok, comentários, destaques, presença ou ausência de conceitos. Na hora que nós pensamos o nosso conceito, até acho que faltou ali, na verdade, no início da segunda frase, seria construída e transmitida através Legal, das relações. põe ali, é isso. Aí isso aí eu complementar, que de repente ali como aparece duas vezes construída e construção, Não, ficou legal. pensei que poderia de repente, Ser construída. pensei a questão da transmissão, poderia ser transmitida com a construção, através da construção. Eu peço que vocês assim deem sempre uma olhada nos minhas palavras que têm uma carga maior pedagógica. Por exemplo, eu não uso a palavra transferência, não uso a palavra transmitida, certo? Porque do ponto de vista pedagógico foge um pouco do meu viés socrático, certo? Acho que as coisas não são transmitidas, nem são transferência. Mas fique à vontade. A ideia é que eu acho que, enfim, nas relações a gente constrói. Ok, mais algum destaque aqui desse último A conceito? linha ampliada, depois tem uma coisa entre parênteses. Emanada. Na verdade, Ok, então eu vou pedir que esse grupo possa ler o último parágrafo. Fazer isso. As elites de iniciativas sustentáveis compreendem que sua missão é muito mais garantir a permanência e a acessibilidade dos recursos e critérios mantenedores de uma cultura da paz do que somente facilitar as políticas e recursos à sustentabilidade. Bom, vocês entenderam aqui a complexificação da questão? Uma coisa é nós ter um projeto para desenvolver tecnologias ambientais. Ok? Isso até já tem, né? Já tem, tá certo? Se tu é um líder de uma iniciativa sustentável, por exemplo, de produção de tecnologias de saneamento básico, você tem que estar antenado para trazer de alguma forma recursos, políticas, discursos, né, que possam levar a
comunidade que vai receber essa tecnologia também uma reflexão sobre a paz. Nós temos experiência disso com respeito à suinocultura. A suinocultura é uma complexidade e um discurso de violência impressionante. Tem suinocultores líderes que praticam um discurso muito violento, muito instrumental, muito, no sentido que eles sabem, eles têm plena consciência de que estão poluindo por 5, 10, até mais, né, cada pouco deles, e eles assumem uma postura muito arrogante. Então, é uma comunidade com a qual eu tive contato e consigo hoje identificar esse discurso da violência. E evidente, do não reconhecimento da legitimidade do outro. Porque, claro que a violência está baseada nisso. Não quer ceder. O professor, eu vi na disciplina de Química Ambiental, o professor falou que a cada, parece, 1.000 litros de efluente dessas suinocultura, né, dos efluentes lá, precisa de 3 milhões de litros de água para poder degradar aquela montanha. Nós temos 7 milhões de catarinenses, temos 7 milhões de porcos. Só que esses porcos equivalem a 35 milhões de catarinenses. Então, Santa Catarina, quando se fala que tem 7 milhões, não são bem 7 milhões de humanos. São 35 mais 7, 42. Santa Catarina produz todos os dias o esgoto correspondente a 42 milhões de pessoas. E o gado? Isso eu não estou contando gado nem nada. E estou fazendo uma conta muito modesta, que é de 5 pessoas por porco. Tem lugares que isso é mais do que 5. Então, é uma questão crucial. Mas a violência aí já começa pela questão dos animais, né? Sem dúvida, ele não é legítimo. Né? Não tem amor, né? Não. Tem amor nenhum. É a razão instrumental. Ok. Vamos concluir? Nós estamos aonde? Assim temos hoje as práticas iniciais de transparência. A parte de transparência da elaboração, execução e avaliação dos orçamentos e políticas públicas. Sim, só um pouquinho. Aqui esse parágrafo é grande, mas eu estou dando exemplos de iniciativas sustentáveis e pacíficas, né? Então, esse aqui, por exemplo, eu estou me baseando na experiência que iniciada no Rio Grande do Sul, na década de 80, e que ganhou o mundo, foi aprovado pelas Nações Unidas, né? A ideia do orçamento participativo, certo? E hoje vocês talvez não tenham muita consciência, mas foi uma coisa politicamente construída, socialmente construída, que não havia essa ideia, certo? E que ganhou o mundo, né? Então, ali, execução e avaliação de orçamentos e políticas públicas. A gente tem experiência disso, não só aqui, como em outros lugares do mundo. Por favor, continue. A valorização e facilitação de uma participação qualificada da sociedade civil nos conselhos sociais das políticas públicas. Bom, esse é um tema que eu trabalhei a vida toda, que é a capacitação de pessoas para a gestão social da água. Então, existe, nós temos os conselhos, mas também tem na saúde, mas também tem na segurança. Né? Na cidade é que nós estamos sendo mais perseguidos e digamos, desrespeitados, né? Porque os políticos municipais não respeitam o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que diz que tem que respeitar a participação do Conselho da Cidade. Né? Então, mas existe essa experiência. Não estamos inventando. Continua. Um sistema ágil e desburocratizado de mediação e justiça de conflitos familiares, sociais, trabalhistas, ambientais e de pequenas causas. O Brasil é pioneiro no mundo na criação de uma justiça de pequenas causas e que funcionou no primeiro momento. Você conseguia pegar um processo em questão de horas você resolvia. Chamava os conflituosos, os juízes mediavam e pronto.
esse sistema se sobrecarregou, porque a injustiça no Brasil, as pessoas sabem, mas não têm muita consciência, é infinitamente grande a injustiça no Brasil. Tá? Então a quantidade de processos aumentou, processos de pequenas causas, e a gente perdeu a velocidade. Então hoje um processo de pequenas causas, que antes levava horas, hoje está levando semanas, anos. Eu estou completando um ano, uma causa ganha. Ó, tu tem uma experiência de Tenho. causa? Eu fui fazer um concurso, eu entrei na Escola da Carreira Pública. Eu vou citar o nome, né, das mesmas coisas. Escola da Carreira Pública, fui lá para fazer um concurso, estudar para um concurso, né? E paguei por 3 dias de aula e o sábado pela manhã. E chegando lá, eles ocupavam a sala, a gente não tinha lugar para sentar. Aí não dava para assistir a aula durante a semana. Aí até tudo bem, eu levei um pouco, assistia 2 dias, um dia não assisti, fui levando. E sábado de manhã cheguei lá e estava assim, ó, R$30 o aulão, na porta da sala. Mas eu assim, mas R$30 o aulão, eu paguei por esse sábado de manhã, então eu vou entrar e assistir, mas não podia, porque era outro tema, eu estava estudando para a minha área, né? E era uma outra área. E aí fui lá, comentei, e o descaso foi que me levou ao PROCON. O que ela tem que fazer? Perguntava eu para ele. Não sei, sabe o que ela tem que fazer? E eu ali em pé. E eles assim, ela não tem almoçado, ela pagou pelo sábado? Sabe se ela pagou pelo sábado? Aí eu peguei e virei as costas e direto ao PROCON. Causa ganha, né? Foi causa ganha. Aí o PROCON já quis recebê-los, não apareceram na audiência do PROCON, não compareceram na audiência do fórum. E eu, R$250 paguei por um mesinho de curso. E esses R$250 já se tornou 1.000 e pouco, porque daí já ganhei danos morais, porque daí fui umas 3 audiências já e os caras não apareceram. E tô pra lá e pra cá e já vai fazer uma coisa simples, R$200, R$50. Justiça que não funciona vira injustiça. Ok, a seguinte Uma plataforma de governança de bens comuns e a afirmação democrática civilizatória com a conexão e ampliação permanente da democracia representativa com a participativa. Bom, isso na nossa cidade a gente carece, a gente não tem essa experiência, né? Porque os nossos políticos aqui são muito atrasados, eles não se abrem a uma aproximação entre a democracia participativa das pessoas com a democracia representativa. Mas já existem lugares no Brasil e em outros lugares do mundo em que essa coisa já está acontecendo. Nos Estados Unidos, que é um dos países mais democráticos do mundo, e na Suíça, tu tem todos os anos eleições que seria o que a gente chamaria aqui de plebiscito, né? E você, então, toda eleição é uma oportunidade para perguntar para a população a respeito de coisas. Por exemplo, você acha que as calçadas têm que ser feitas? Tá achando, então virando. Do armamento, teve uma vez, né, o plebiscito do armamento, né? Do armamento. Professor, um exemplo local aqui, né? Não, que agora não querendo construir a EBSER, a empresa brasileira de serviços. A EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, os HUs. E o pessoal, a comunidade acadêmica, já faz 2 anos que estão tentando entrar num consenso, conversar e criar um plebiscito e tal. Mas toda vez que tem alguma intervenção e tal, eles cancelam essa reunião, o Conselho Universitário, e prolonga isso. Aí, o último terça-feira, teve um movimento dos estudantes, aí eles cancelaram, né? Aí o pessoal entrou, e já estava por aqui, né? Entrou e daí... Injustiça. Não dão esse espaço, não há. Vai postergando. Professor, Sim. nós tivemos ali em Concórdia, se lembra de Itatiba? Sim. As comunidades participavam das discussões lá. E ocorreu durante praticamente 8 anos. O prefeito de lá ganhou o primeiro lugar do Brasil, o melhor prefeito do Brasil.
Legal que feito De concórdia, né? as comunidades davam sugestões, anotavam essas demandas, lembravam as prioridades e eram atendidas. O senhor trabalhou lá? Não, a minha família agora. Ah, É isso que eu ia falar. O que existe aqui no Brasil são as conferências, né? Também pode ser. as conferências são um excelente exemplo, né? Talvez ele não tenha aprendido de plebiscito, mas as conferências As acontecem. conferências. Só que é claro que nenhum prefeito, nenhum político, se tu perguntar, eles vão saber que tem. A Conferência de Saúde, por exemplo, tem mais de 50 anos. É uma experiência mundial isso. A Conferência de Saúde Ambiental já é outra, e assim vai. Nós temos muita experiência em conferências nacionais. Ok. Pode encerrar a última frase, por favor? A paz é o caminho da sustentabilidade e este é feito de participação e equidade na permanente construção do melhor para todos. Então, são essas duas palavrinhas que a gente procura colocar meio como síntese do processo. Primeiro, tem que haver participação, que tem que ser valorizada, respeitada, participação. E segundo, essa participação tem que levar a uma busca permanente de equidade, ou seja, de ser justo, senão nós sempre vamos estar provocando mais injustiça. Então, a participação, ela abre espaços de demanda que, se você não trabalhar, vê mais injustiça. A própria participação. Bom, amigos, uma avaliação. Vamos ler as palavras da Nosfera? Vamos lá, Nosfera. Leia aí, vamos lá. Alguém? Leia aí, Maria. Vamos falar a tua voz, né? Tá, pede só ajustar aqui. Nosfera da cultura da paz. Amor, colaboração, peraí, tá falando certo. Imanência, reconhecimento do outro, tolerância, emergência, segurança, emoção, diálogo, convivência, mudança, coletivo, confiança, união, não violência, aprendizagem, ligação, transcendência, comunicação, compreensão, convivência e respeito. Agora vamos dar, tu queres, pode escrever algumas? Então, por favor, cada um que achar que tem alguma palavra que ainda pode ser agregada, por favor. Melhor para todos. Melhor para todos. Melhor para todos. Eu colocaria também humanidade, Maria. Eu também. Ah, é humanidade. Né? Equidade. Equidade, pô, equidade, que é uma questão. Se nós não temos claro isso, a gente vai estar criando mais diferenças, mais injustiça. Colaboração, Diversidade. Não sei se tem ali, professor, participação, né? Participação, pois não. Atuação, né? A gente tem que ser Atuação. atuantes, tem, né? Ah, Legitimidade. Tem participação? Não. ok. Bom, amigos, e agora, Acho que faltou mais Legitimidade. legitimidade. nós temos meia hora. Eu queria iniciar, sei que não vai estar, certo? Mas, como a gente já fez a primeira, a segunda é mais rápida, né? Que é, então, a prática amorosa. Tá bom? Você dá uma guardadinha aí, né, para ficar mais. Vocês têm? Eu tenho. Tem? Ela não tem? Eu não tenho. Já vai? Não, eu não sei. Ah, eu tenho que Mas não existe o. Você percebeu? Mandou e-mail também. Mandou? Vamos ler esse aqui.
professor, eu vou aproveitar e vou embora. Não, mas então dá uma palavrinha aqui. É o seguinte, eu O que é isso aqui? O sentido. Não vai ser. Tá, mas se o senhor dá uma palavrinha. Pessoas, uma palavrinha, o Frei vai descansar, que essa noite ele viajou. E ele veio aqui nos fazer essa alegria da visita dele. Ele sabe que ele é muito querido aqui. Então dá uma palavrinha, Frei. Nós estamos aqui falando um pouco mais de amor. O que o Francisco. O Francisco uniu paz e amor. Paz e amor? É, ele fez essa. Ele deu uma frase. Ele só disse aqui. Ele disse aqui. A paz é consequência. A paz é a consequência. Ele disse que o amor não é amado. O quê? O amor não é amado. O amor não é amado. É preciso amar o amor. O amor precisa ser amado. Porque Deus é amor. Deus é amor. Claro. Segundo São João, qual é a definição de Deus? Deus é amor. Deus é amor, não é amado. E o amor não é amado. Nossa, o amor não é amado. Porque Deus não é amado. Daí quando se ama Deus, é o amor. Cada um, esse Deus tem 1000 nomes. Deus de 1000 nomes. Claro. O quê? Não, esse é bom. Deus de 1000 nomes. Não, Deus tem 1000 nomes, porque cada um tem o seu Deus. Mas é o mesmo Deus, só com nome diferente. Todo mundo procura a mesma coisa, só com nome diferente. Hein? Então nós estamos aqui trabalhando a legitimidade da diferença, né? Claro. A gente tá vendo. Então, nós temos a mesma plataforma. A mesma plataforma. Mas e a paz? O Francisco falou da paz? Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, leva a outra. Está lá escrito. Claro. Onde houver ódio. Quem? É linda essa oração. Ah, eu fui provocar, mas o Virou uma cara canção. Bem, o cara escreveu. onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Ele escreveu isso. Claro. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Ele era uma pessoa letrada. Era uma pessoa letrada. Ele era místico. Porque o seu conhecimento, ele não vem só através do racional. O conhecimento vem através da chamada veia mística. A chamada conhecimento do sentimento. É o conhecimento do coração. Porque nós vivemos numa sociedade racionalista. Sublimamos através dos tempos, através de Descartes. Sempre o importante é termos a pessoa inteligente. Então eu preciso ter pais inteligentes, filhos inteligentes, quero ter amigos inteligentes. Só inteligência. Mas o ser humano é muito mais que inteligência. Inteligência é uma das vertentes do ser humano. O ser humano, ele é dialógico. Nós estamos trabalhando uma coisa aqui. Claro, ele não é só inteligência. Porque a inteligência da inteligência, se você não cuidar, ele está fria. E os animais também são, né? Claro, mas o seguinte, a inteligência, ela precisa ser banhada ela precisa ser ilustrada e banhada pelo sentimento. Pode escrever isso. Então existe a chamada inteligência do coração. A inteligência do coração é justamente a inteligência amorosa. É o que nós estamos fazendo aqui, não é? Na prática amorosa. Claro, a inteligência Com amorosa. inteligência. Hã? Com inteligência. Com inteligência. Estratégia. Então existe essa parte. Depois existe a inteligência mística. Essa gente não. A inteligência mística
é aquela que o ser humano, ele é transcendente. Ele transcende. Ele transcende, ele vai além. Ele é capaz de conectar através do chamado inteligência intuitiva. Intuitiva. É? A chamada inteligência intuitiva, a pessoa percebe a solução dos conflitos emergentes através de um lampejo espiritual ou de um lampejo emocional. Ela é capaz de dizer insight, dar um insight. Esse insight é o chamado insight místico. São Francisco, ele teve a visão mística, justamente de como está tudo conectado. Não precisou tirar uma conclusão matemática. Ele percebeu que tudo está conectado e que tudo tem a mesma fonte originária. Seria o amor. Chame o que quiser. Ah, tá. Tudo. Meu Deus. Professor, sentisse o gostinho da tua palavra. Sentisse agora, desculpa, mas eu senti essa coisa. Tudo tem uma única fonte originária. Tá. Todos os seres, eles têm uma única fonte originária. Uma única fonte originária, fonte originária é onde eles emergiram. Ok. Onde eles emergiram. Portanto, todos estão conectados. Se todos estão conectados, eles têm uma propriedade igual e diferente. Qual é diferente? Igual e diferente, por quê? Isso, igual tem a mesma fonte originária, mas a diferença dos seres. Cada um tem sua característica. Mas basicamente Que é a diversidade. É como vocês falam, né? Tipo, estão todos conectados, mas são diferentes. Claro. Então é o seguinte, aí vem o chamado o processo da equidade. Ó, da equidade. Caramba, a gente estava trabalhando. Todas as palavras, várias. O som mesmo, tá? Não, chega agora. A equidade. O que Ele é? preparou, professor, ele preparou essa aula antes, né? A equidade. Preparou antes, né? Não, a equidade. A equidade que todos os seres, eles merecem profundo respeito e amor. Profundo respeito e amor. Todos os seres. Todos eles. Eles vêm da mesma origem. Se eles vêm da mesma origem, somos todos irmãos dos outros. Todos irmãos dos outros. Mas então, se ele é meu irmão, eu tenho que ter um profundo respeito, porque eu estou colhendo. Mesmo que ele pense diferente. Pense diferente, mesmo que pense diferente, ele carrega consigo, isso é provado hoje pela biologia. Francis Collins, no seu projeto Gemão, 10 anos de estudo com 4.000 cientistas, ele diz: olha, é impossível perceber que os seres não têm uma identidade comum genética. E ele no final de 10 anos de estudo, ele falou: eu tenho que escrever um livro, escreveu A Linguagem de Deus. Biólogo na escola. Linguagem. E é uma linguagem que ela está por trás da organização molecular e do código genético. Ok. Esse aí a gente vai escrever aqui. Vai para a bibliografia lá. Exatamente. A linguagem de Deus. Vamos ver como é que é. E essa linguagem, ela está por trás dos seres. E São Francisco percebeu na sua intuição mística que tudo está conectado. Isso em 1200. Portanto, ele é o chamado o precursor, e ele no final ali do ano 2000, eles aí fizeram o levantamento, a revista Times, quem que seria o homem do milênio? E daí apareceram os reis, as rainhas, os cientistas, os papas, todo mundo. Não foi a igreja, hein? E não fomos nós, franciscanos. Foi a revista Times. E eles fizeram uma pesquisa e ele foi eleito o homem do milênio. Olha.
equidade. Então, como a equidade é que a pessoa que é doutor, PhD, ele tem um valor imenso. E aquele que não tem, iletrado, por fato de ser letrado, ele, por fato de ser pessoa, ele também tem valor. Então, por exemplo, nós franciscanos, nós praticamos equidade. Por exemplo, eu vou por exemplo, fazer uma exegese, um enterro, tem um professor Francisco, uma pessoa não cobrou nada, né? A pessoa chega assim e faz uma oferta. O que você pode doar para nós? O que eu posso doar para vocês, do trabalho que você faz? Claro, fique à vontade. Eu dá por. Se tem uma pessoa que dá R$50, muito bem. Outra dá 10, outra não falei, não posso dar, eu dou R$1. Não posso dar nada. O trabalho é fazer promessa. A equidade. Cada um dá um. Certo? A equidade é dar o valor à pessoa por aquilo que ela é, não por aquilo que ela faz. Porque a pessoa tem valor em si. E os seres têm valor em si. Essa é a equidade. Equidade é reconhecer Aquilo que ela é, a pessoa é. o valor que cada pessoa. Pelo fato de ser ser. Então eu vou respeitar uma árvore, vou respeitar pelo fato de ela ser árvore. Beleza. Falou, beleza. Valeu por aí. Muito bom. Tranquilo. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Ok, acho que a gente fechou aqui, né? Vamos ver. Você está conseguindo bater uma foto assim? Você vai pagar agora? Não, Até o objetivo depois. eu acho que, enfim, eu acho que a gente. Acho que não dá. A gente não produz mais hoje, né? Vamos fazer uma rodinha mais fechadinha, pode ser umas cadeiras, tá? Porque dá uma valorizada. Vamos fazer a técnica. Ai, deixa espaço para passar. Não, é. Vou fazer a constituição do grupo pela Eu peço que vocês têm que encontrar uma luta, tá? Mas, pessoal, até semana que vem. Um abraço. Bom final de semana. Tchau. Samuel, tem mais um ali. Vamos fechar bem. Se puder fechar, Samuel, Maria, tu. Calma aí. Vamos deixar um espaçozinho para a Maria entrar, tá? Ali, Maria. Então eu vou pedir, você poderia escrever de novo? Eu poderia pegar uma folhinha? Sim. Depois explorar. É que hoje a gente fez, fechou. Então a ideia é o seguinte, é que cada um se apresente, diga o seu nome, diga a sua, como é que ele se identifica no mundo. Eu faço uma coisa, eu sou nada. E a cidade de onde você está falando? E o barulhinho. Vai Preciso de uma caneta. caneta Aqui? e faça uma avaliação da aula através de uma palavra que expresse os seus pensamentos, os seus sentimentos. Essa técnica da palavra e da identidade de quem fala é uma técnica das mais antigas nas culturas do mundo, que é praticada há mais de 5.000 anos.
Só para considerar, por exemplo, o povo Guarani, que é um dos mais de 200 povos aqui do nosso país, eles já praticam isso há mais de 5 anos. Certamente, os primeiros habitantes da ilha de Espanhola, certamente eles tinham essa cultura, a cultura da palavra. A cultura da palavra não necessariamente não era da escrita, os guaranis só foram criar uma palavra escrita depois com a chegada dos europeus. Eles tinham a fala, certo? Eles se chamam assim de povo da palavra. Povo da palavra. Por quê? Porque, cara, a palavra para eles era tudo. Se ele dissesse que ia fazer uma coisa, se ele assumia um compromisso, a palavra. Então esse ritual é um pequeno ritual que eu também deixo para vocês irem praticando nas suas escolas, nas suas vidas, que é reunir as pessoas no início ou no final, geralmente no final, mas pode ser no início, para fechar um momento de trabalho, dar esse tempo para isso, né? E você se afirma porque você é único. Então, enquanto tu diz o teu nome, diz de onde tu vem, diz da cidade que tu vem, diz o que tu é, o que tu te identifica perante os outros, você está se afirmando. Tem uma identidade. E aí diz uma palavra, eu acho que hoje a alma foi assim, ou os conhecimentos foi assim, eu carrego comigo essa palavra. E essa jovem vai afirmar, bom, isso vai ser também a chamada. Certo? Depois tu bota ali o nome das pessoas que saíram. Tá? A Fernanda também? Então vamos começar por aqui, pode ser? Sim. Eu sou João Sávio e faço economia. E agora eu posso. Você quer mudar o mundo a partir da economia? Tem como, mas mesmo que a maioria das pessoas pensam não de maneira pessoal, de maneira individual na economia, é quase isso que existe, aumentar lucro, maximizar lucro, é isso que se fala, mas não pensar muito. A economia, o objetivo da economia é procurar o bem-estar para todo mundo. É o objetivo principal. É o objetivo, mas não é isso que se pratica. Bom, você está dizendo, né? É buscar o bem-estar para a sociedade. O papel do governo é isso, mas na realidade a gente sabe, não é isso. Então, meu papel seria isso, de acordo com esse estudo que estou fazendo. Antes de conhecer esse estudo, eu não pensei nessa coisa de corrigir o mundo também. E nas estratégias também, né? Mas com esse curso, eu aprendo com as estratégias. Eu estou fazendo de economia solidária nesse sentido. Estou começando a ver essas coisas muito importantes. Economia solidária É um curso de economia solidária aqui na UFSC. Então, eu estou fazendo na UFSC, estou fazendo na Faculdade Católica. É uma disciplina que tem extensão. Eu estou fazendo Na FUB tem alguma coisa também em relação a isso, a universidade, a incubadora lá. Na FUB? Na FUB. É bem interessante. Esse termo surgiu em assunto. É um termo novo, em 1999. E tem várias organizações através do mundo valorizando a produção cultural. Bom, quem sabe tu prepara uma palestrinha aí para nós, saber quem é quem, o que é economia solidária,
Tu acha que ela teria vez no Haiti? Olha, vamos refletir sobre o Haiti, as coisas que nós estamos aprendendo aqui, né? Ok? Tem uma palavra? Então seria essa de sobre o coletivo, a ligação. E não é, por exemplo, a gente está falando da cultura da paz, do amor, e às vezes a gente cultiva isso dentro da nossa própria família, dentro do nosso círculo de amizades, mas é uma coisa que a gente precisa praticar, é uma cultura, e isso deve ser praticado através de todas essas camadas da sociedade, para que essa coisa de negação da violência seja geral, precisa ter uma ligação geral dentro de todas essas camadas da sociedade. Não deve ser só praticada na igreja, mas deve ser em todas as camadas. Qual é a palavra? Seria a ligação. Pronto. É. Não. Tem que falar, tem que chamar porque eu gosto. Tem que falar. Eu sou Murilo Albuquerque. Eu faço eu sou do Haiti, numa cidade que se chama Saint-Louis. Saint-Louis. Bom, acho que uma analogia, o Samuel acabou identificando a economia como um elemento que vira muito a fazer a agricultura, mas acho que com a biologia também é um conjunto de coleção que você acabou falando, que você fazer coisas também para salvar esse aluno. Por quê? Porque lembrei uma vez que estava falando de competição, e aí acabei aprendendo que não é competição, é a conexão, né? E daí nós temos uma biodiversidade que lá no Haiti que ainda é a mais alta no Caribe. Mas apesar disso tem bastante espécies que estão em extinção. Nós temos também um sistema costeiro que está destruindo também um pouco a falta de recursos humanos especializados nessa área. Daí que é o meu foco do estudo também. Eu gosto muito de trabalhar com ecologia marinha. Daí nós temos uma diversidade alta também de algas, essas coisas. Mas eu queria ampliar o meu conhecimento para trazer a minha capacidade lá para complementar com as outras pessoas que já estão trabalhando para salvar a nossa biodiversidade. Acho que com essa biodiversidade, porque a gente tem espécies endêmicas que tem só na Haiti, não tem nenhum lugar muito. Eu queria que a gente salve essas coisas, entendeu? Para fazer um tipo de museu científico para atrair gente, para aumentar a economia do país. Ok? Mas fechando aí. para fechar, eu queria fechar com uma palavra de salvação. Eu queria mandar essa palavra para a África também, para salvar esse mundo que está se destruindo. Ana? Então, Ana Marta, né? Ana Marta. É, diferenciar das Anas, né? Sim. Ana Marta. Marta. É pouco comum esse Marta, né? Antes de falar qualquer coisa,
eu falo muito para as crianças, nós somos muito tolos, assim, egoístas, mal agradecidos, porque a gente mora num planeta que a biodiversidade, olha, não tem nem palavras para a gente descrever tudo que se tem de biodiversidade. Tantos outros planetas a gente nem sabe se vida tem, né? Então eu sempre levanto essa, eu sempre faço essa, eu jogo para eles essa questãozinha, né? Temos outros planetas no nosso sistema solar e outros ainda no universo muito desconhecido, e o nosso planeta com tudo isso e a gente não consegue amar, gostar, cuidar, preservar, né? Aí eu lembrei disso, eu precisava dizer. E assim, eu sou pedagoga, trabalho com os anos iniciais, tenho 4º e 5º ano, e a minha palavra é missionária, eu me sinto missionária, é isso que eu faço, eu me sinto bem assim mesmo, quando ele fala em São Francisco, né? Eu me sinto bem isso, assim, parece que é minha missão, e falando e protegendo, tentando, não só eu cuidar da natureza, mas tentar, não só a natureza fica muito ampla, da vida de um modo geral, por isso que cuido um pouco de cachorro, um pouco de árvore, você já me conhece, um pouco de lixo, né, assim, então um pouquinho de cada coisa e tentando aumentar a minha legião. A gente falou aqui que a gente, enquanto estamos aqui em um grupo falando desse tema, defendendo esse tema, tem um grupo aqui, outro ali, em que ninguém se comunica. Se a gente conseguisse fechar esse elo que a gente falou ali, nos tornaríamos mais fortes, né? De repente, claro, já estarmos aqui já é uma maneira de sair da inércia. A minha palavra, essa de missionária também, é a questão de a nossa motivação, né? Isso nos faz ficar cada vez mais motivados. Então, para um futuro, uma continuidade, que a gente ampliasse o nosso ciclo de combatentes. A palavra é ótima, Eu combatentes. queria te pedir o seguinte, tu está no grupo de Conexão Brasil Latino? Via Facebook, aquele? Via Facebook, sim. Tá. Como? De onde eu sou? De onde? De onde? Claro. A cidade. A cidade, bom, eu sou da Serra Catarinense, né? Do interior desse estado aqui de Santa Catarina, bem do interior da Serra, longe do mar. Perto do frio, eu sou de São Joaquim. São Joaquim é o nome da minha cidade, mas eu sou filha de Florianópolis desde os 6 anos de idade. Já me adotou. Vamos lá. Bom, André. Verdade, eu sou português. Então, ficando na cultura da paz, eu vou adotar uma palavra que é a equidade mesmo, que é dentro da cultura, que eu vi com outras ideias, outras palavras que a gente usa na cultura da paz. A equidade é uma bem forte na compreensão, porque algumas vezes a violência chega numa comunidade, até uma família, pela negação desse conceito de equidade. Eu me sinto superior em espiritual a você, não estou valorizando outra pessoa na frente como eu. Eu me vejo como um cara que tem direito à vida, ou direito à água potável, direito a saneamento, direito a muitas dessas coisas, mas o outro cara não. Eu vejo que ele poderia viver de qualquer jeito, mas eu tenho uma vida bem organizada, bem melhor, que não vejo que essa pessoa é igual a comigo, igual a mim. Então, a equidade para mim é forte para a construção de uma cultura da paz, valorizar todo mundo e todo mundo tem direito aos bens comuns que dá a discussão da comunidade. Eu sou Guilherme, eu faço curso em economia. A economia também. Sim. Minha palavra é valorização. Porque quando a gente valoriza, tem valorização
Quando a gente sabe o valor de cada um na sociedade, e a gente trabalha junto, e então, sabe, no último, as palavras parecem que É legal. Agora já se fez entender. valorização. Legal, né? Vocês estão na mesma fase ou ele está mais adiantado? Não está formado, né? Está formado já. Ah, já é formado. Ele fez ciências contábeis ainda. Ah, tá certo. Sou Pedro. A palavra que eu escolhi vai ser compreensão. Eu acho que a construção de uma cultura da paz, a gente precisa construir uma educação para compreensão, não só para a compreensão do outro, né, do reconhecimento do outro, mas da compreensão das coisas mesmo, assim, não só uma educação ativa que nos faça compreender, ou nos faça buscar compreender que nem tudo pode se compreender. Compreensão. Meu nome é Dada Pava Miranda, eu nasci na Zâmbia, e minha frase é autoconhecimento e servir a humanidade. Autoconhecimento e servir a humanidade. E a primeira coisa para se conhecer você mesmo, você tem que identificar com o Criador desse universo, que é Deus. E se você sabe que esse Deus é o meu Criador e é Criador de todos, você tem que tentar para ajudar outras pessoas que estão em volta de você. Se você não faz isso, significa que você não conhece aquele fonte definida. Então, é autoconhecimento e servir a humanidade.